Olá, Aldenora, como vai você, minha amiga? Me diga aí se o som tá legal, se você tá me escutando. Boa noite. Eu vou esperar um minutinho, né, para juntar aí um público, para a gente poder começar. Se tiver com algum problema no som, tu me avisa, tá? Olá, Jailson, boa noite, meu amigo. Quem for entrando, vai vendo aí, eu já deixei um comentário fixado, que está o tema da palestra de hoje. Comprometimento com os princípios básicos do Espiritismo. Aguardar mais um minutinho. Daqui a pouco a gente começa. Pois bem, gente, vamos dando início, né, Aldenora? O pessoal vai entrando aí e a gente vai conversando. Gente, meu nome é Rodrigo Breiner, eu sou trabalhador do Grupo Espírita de Djalma Farias. Quero desde já agradecer por tão honroso convite, que me deixou muitíssimo alegre de estar aqui com vocês nessa noite. Então, que a paz de Jesus possa nos envolver, nos acompanhar, que o seu amor possa tocar o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados presentes aqui neste momento. Apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos unidos por pensamento e por sentimentos, e essa união certamente fará com que as energias que a gente vai trocar nesse momento nos envolva e nos fortaleça. Então, muito obrigado a todos. Eu vou, para a gente começar a fazer a prece inicial, e aí a gente dá início à reunião online, nessa palestra pública online, ok? Vamos lá. Deus, amoroso Pai, Jesus, querido mestre e amigo, espíritos protetores desta bendita casa de oração e trabalho, que é o Centro Espírita 9 de Outubro, em nome do seu mentor e patrono, Djalma Montenegro de Farias, queremos pedir toda a proteção, toda a paz, toda a luz, que os bons espíritos possam nos acompanhar, nos amparar e nos assistir em nossas necessidades, nos inspirando, nos intuindo, mantendo a nossa mente aberta ao entendimento, que os aprendizados desta noite possam nos ser úteis à nossa reforma moral, a nos encorajar, a nos fortalecer para as batalhas diárias que enfrentamos nos esforços que empreendemos para nos transformar moralmente. Pedimos especial proteção ao mestre e amigo Jesus e a Djalma Montenegro de Farias, para que tudo transcorra na mais absoluta paz e harmonia. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, já temos aí um público, vamos lá. Eu vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Rodrigo Breiner, sou trabalhador do Grupo Espírita Djalma Farias. E, como eu disse antes, né, para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa reunião, aqui no Instagram do Centro Espírita 9 de Outubro, Seno, lá de Moreno. E essa alegria, ela, além de ser uma alegria pela oportunidade de trabalho que me foi concedida, alegria por compartilhar esse conhecimento do Espiritismo, os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, eu ainda tenho uma alegria extra, porque a nossa casa, o Djalma Farias e o Seno, o Centro Espírita 9 de Outubro, temos o mesmo patrono e mentor, que é Djalma Montenegro de Farias. Então, isso me trouxe uma alegria, Aldenora, que eu não tenho nem como explicar, minha amiga. Para mim foi, de fato, assim, emocionante, sabe, receber esse seu convite, e sou muito grato de verdade por essa oportunidade.
Então eu estendo essa minha gratidão a todos que fazem a diretoria executiva do Seno, todos os seus frequentadores, todos os seus trabalhadores e todos os seus seguidores também aqui desta rede social que vão nos acompanhar agora, online, ou depois assistindo a gravação que ficará disponível aí para vocês. Pois bem, a nossa tarefa que nos foi solicitada para a noite de hoje traz como título, que eu deixei fixado aí no comentário também, para quem for chegando já vai ficar sabendo, é sobre o comprometimento com os princípios básicos do Espiritismo. E ao refletir sobre esse tema, ao começar a refletir sobre esse tema, a primeira inspiração que me ocorreu foi a de relembrar como surgiu o Espiritismo. Não como surgiu a essência dele, mas como surgiu ele de forma esquematizada, de forma doutrinária, né? Porque a gente sabe que o Espiritismo ele é natural, ele se alicerça em leis da natureza. Portanto, ele sempre existiu. Ele não foi criado da noite para o dia. Mas chegou uma hora que ele nos foi revelado. Então ele foi sistematizado, ele foi esquematizado. Então é desse surgimento do Espiritismo que eu quero falar com vocês antes da gente adentrar no assunto. Isso me levou a refletir sobre esse surgimento, a como o Espiritismo chegou até nós como uma doutrina esquematizada, formulada e organizada pelo senhor Allan Kardec. Isso aconteceu lá em meados do século XIX, na França, especificamente em Paris, quando vários fenômenos espíritas estavam acontecendo. As pessoas se reuniam nos salões, nos saraus, para se divertirem com um acontecimento que tomou moda em Paris naquela época, que eram os fenômenos das girantes. As pessoas se reuniam em torno das mesas, as mesas se sacudiam, se levantavam no ar e davam pancadas no chão, e através dessas pancadas, as mesas traziam respostas às perguntas daqueles curiosos que ali estavam. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado a participar de uma dessas reuniões. No começo ele achou que nada mais era do que um entretenimento também, mas ele começou a observar que nas respostas que as mesas davam às perguntas dos curiosos, havia uma inteligência. Isso chamou a curiosidade do professor Rivail, ele passou então a investigar esses fenômenos e descobriu que essas inteligências nada mais eram do que as almas dos homens que já haviam morrido. Kardec, assim, o professor Rivail, que depois ficou conhecido e imortalizado com o pseudônimo de Allan Kardec, passou então a organizar, a investigar, a observar esses acontecimentos e a se comunicar com os espíritos desencarnados para estabelecer os conhecimentos da doutrina espírita. Então, Kardec usou uma faculdade que todos nós temos, que é a faculdade mediúnica, que é a capacidade que nós temos de nos ligar e de nos comunicar com os espíritos que já desencarnaram, para entrar em contato com o mundo espiritual e trazer de lá os ensinamentos necessários a nós, humanidade terrena. Então, era assim que Kardec, foi essa ferramenta que Kardec usou para estabelecer os princípios doutrinários, para estabelecer os conhecimentos que hoje nós conhecemos e estudamos e professamos, que é o Espiritismo. E ele utilizou para isso a figura dos médiuns. E veja que as mensagens que Kardec recebia através dos médiuns, muitas delas foram espontâneas, mas também uma boa parte dessas mensagens foram deliberadas. O que é que eu quero dizer com deliberada? Kardec evocava espíritos. Nas reuniões que aconteciam lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, rotineiramente nas residências das pessoas, e depois, quando Kardec formou efetivamente a sociedade, Kardec pedia nominalmente para falar com tal ou qual espírito. Ou seja, ele evocava espíritos. Isso tanto é verdade que na segunda obra lançada da codificação espírita, o Espiritismo nasceu lá em 1857 com o lançamento, o marco histórico de lançamento do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, lançado em abril de 1857. 4 anos depois, em 1861, Kardec lançou a segunda obra da codificação espírita, que é o Livro dos Médiuns. E veja que o Livro dos Médiuns, ele tem um subtítulo. O subtítulo é Guia dos Evocadores e Médiuns. Guia dos Evocadores. Eu chamo a atenção para essa palavra evocadores porque era assim que Kardec trabalhava. Quando tinha algum acontecimento que ele queria ser esclarecido sobre aquilo, para nos trazer esse conhecimento e ele servir de guia para a nossa vida, Kardec dizia, eu quero falar com este espírito, eu quero falar com fulano de tal. E aí o espírito vinha, lógico que o espírito só vem se quiser, evidentemente, mas Kardec pedia para falar com esse espírito. Então, o Livro dos Médiuns é um guia prático de como a gente se comunicar com os espíritos.
E Kardec os evocava. Há um capítulo nessa obra, no Livro dos Médiuns, o capítulo 31, está lá para o final do livro dos Médiuns. O título do capítulo é Dissertações Espíritas. Kardec reuniu, nesse capítulo, vários ditados de espíritas que servem para confirmar ou para complementar os princípios doutrinários que Kardec já havia reformulado na obra espírita, no Livro dos Espíritos, onde tem todo o ensinamento geral da doutrina espírita. Então, nesses ditados espíritas que tem nesse capítulo, Kardec juntou pensamentos mais sintéticos, mensagens de espíritos para confirmar ou complementar esses princípios. Evidentemente que Kardec não ia juntar num capítulo só mensagens que complementassem ou que confirmassem todo o ensinamento do Espiritismo. Então ele selecionou e se preocupou principalmente com 3 assuntos: os médiuns, as reuniões espíritas e os princípios básicos do Espiritismo. Então nessas mensagens estão dispostas em algumas temáticas esses 3 assuntos gerais. A gente vai, então, refletir sobre esse comprometimento com os princípios básicos do Espiritismo, usando as mensagens dos Espíritos que estão nesse capítulo 31 do Livro dos Médiuns, em um subtema especial que Kardec chamou de Acerca do Espiritismo. Neste capítulo existem 9 mensagens, neste tema existem 9 mensagens dos Espíritos, confirmando e complementando os princípios que Kardec ensinou da nossa doutrina. Pois bem, muita gente acha, né, que o Espiritismo ele fala do nosso passado, né? Ele veio para nos dizer quem nós fomos, o que é que a gente fez antes de chegar aqui na Terra, por que é que a gente chegou até aqui, ou seja, quem eu fui no meu passado, quem eu fui na minha existência anterior. Mas, ao contrário, o Espiritismo ele é, antes de mais nada, uma doutrina para falar do nosso futuro. Porque o passado, sim, ele existe. Evidentemente que ele existe e ele é importante. Mas ele serve para nos orientar, ele serve para nos dizer, ele nos serve como aprendizado, exatamente para a gente saber o que a gente fez e que o que a gente fez, o que somos hoje é consequência dessas ações do passado, mas que isso tem que servir de orientação e de aprendizado para que a gente entenda que o que a gente fizer hoje é o que vai dizer quem somos no futuro. Até porque, se a gente ficar voltando no passado para tentar descobrir o que a gente foi e o que a gente fez, isso não é suficiente para melhorar a criatura humana. Porque ninguém pode mudar o passado. A gente tem que usar esse conhecimento para nos fortalecermos e passar a nos preocupar com o futuro. Porque é isso que o Espiritismo quer da gente. O Espiritismo quer que a gente olhe para frente, sabendo que somos espíritos que podemos ser melhores. E que o nosso esforço de hoje fará com que a gente seja uma pessoa melhor amanhã. Então, Deus, que o Espiritismo já coloca como a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, falando dessa nossa história espiritual, porque a gente tem que usar essa nossa história espiritual, sim, é verdade, nós temos que olhar para o passado, como eu disse, como aprendizado. Deus nos criou, lá na nossa origem, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. Simples e ignorante significa o seguinte, que a gente foi criado com 0 de moralidade e 0 de inteligência. A gente não tinha nenhum saber e a gente não tinha nenhuma moral. Deus nos colocou na Terra não, né? Deus nos criou espíritos, simples e ignorantes, e nos deu as existências materiais como ferramenta para que a gente fosse adquirindo esses conhecimentos e essa moralidade. Então, é através das nossas existências materiais, das várias existências que já tivemos e que ainda vamos ter, que a gente vai adquirindo os conhecimentos necessários para nos tirarmos dessa ignorância e nos levar até a perfeição. Então, as experiências que a gente vive encarnado servem como aprendizado para até atingirmos a perfeição moral e intelectual. A gente adquire a perfeição em moralidade e em inteligência. Uma leva a outra. O Espiritismo diz para a gente que, geralmente, o progresso intelectual ele vem primeiro. E as leis de Deus, as leis que Deus estabeleceu como guia para nos conduzir nessa jornada evolutiva, elas vamos dizer assim, elas nos arrastam nessa senda do progresso. É por isso que a gente diz que Deus não deixa nenhum de seus filhos no caminho. Porque a própria necessidade de existir, a própria necessidade de nos mantermos vivos na matéria, que é um instinto que nós trazemos de conservação, que é uma lei natural, nos remete ao trabalho. A gente trabalha pela nossa conservação. O fato da gente trabalhar pela nossa conservação faz com que a gente adquira inteligência.
Dizem os espíritos que Deus nos deu a inteligência para que a gente melhor saiba diferenciar o bem do mal. Quanto mais inteligentes, melhor a gente sabe discernir o bem do mal. Melhores escolhas a gente vai fazer. Fazendo melhores escolhas, a gente vai evoluir moralmente. Então o progresso intelectual e o progresso moral andam de mãos dadas dessa forma. Por isso que a gente sempre progride nos dois. Às vezes um mais rápido que o outro, mas um vai puxando o outro. Pois bem, e o que é essa moral, né? Já que a gente precisa se transformar moralmente, o que é que o Espiritismo diz pra gente que é essa moral? Os Espíritos disseram pra gente que a moral é a regra do bem proceder. Funda-se no cumprimento das leis de Deus. Veja que os Espíritos já colocam pra gente o seguinte, ó, que o bem, que é a regra do bem proceder, que é a moral, funda-se no cumprimento das leis de Deus. Diz ainda que essas leis, elas são o que a gente precisa para a nossa felicidade e que a gente só é infeliz se a gente se afastar dela. Então você veja que o mal, na verdade, não foi uma criação de Deus. Deus criou as suas leis, criou um conjunto de leis que são completamente harmoniosas, imateriais, eternas e imutáveis. Está lá o conjunto de leis que servem para a gente utilizar em nosso benefício e progredir. As leis de Deus é a manifestação divina na Terra. Elas regem a nossa vida, tanto material quanto espiritual. Pois bem, se a gente se afasta dessas leis, como consequência desse nosso afastamento, o mal é produzido. Então o mal não é criação de Deus. Deus nos deu a lei para a gente cumprir. Se a gente não cumprir, a gente vai... É uma escolha do Espírito, é uma escolha de cada um de nós. E aí o caminho que a gente vai tomar nessa nossa jornada evolutiva, ele vai ser mais obstaculoso. A gente vai encontrar mais obstáculos no caminho. E por estar na natureza, por ser uma força da natureza, por estar alicerçado em leis naturais, os Espíritos afirmam exatamente que todos nós vamos progredir, sem exceção. Todos nós vamos nos aproximar de Deus, nos tornando perfeito. A perfeição que é possível a uma criação de Deus, né? Porque sabe que a perfeição absoluta é Deus e a gente não vai atingir essa perfeição absoluta porque Deus só existe em um. Então nós vamos adquirir a perfeição possível, que é aquela que vai aqui nos vai deixar mais próximos de Deus. Então no nosso futuro, imagine você, né, que a gente vai numa jornada evolutiva, a gente vai aprendendo, a cada existência a gente vai adquirindo mais aprendizado. Então quanto mais inteligência e moralidade a gente tiver, mais a gente vai ser cumpridor das leis de Deus, mais a gente vai cumprir a lei de Deus. Então, no nosso futuro, quando todos nós conseguimos adquirir essa maior inteligência e moralidade, todos nós, sem exceção, seremos espíritas. Todos, sem exceção, serão espíritas por uma consequência natural do nosso processo evolutivo. Todos nós vamos ser cumpridores da lei de Deus, que é isso que quer o Espiritismo, é isso que o Espiritismo nos ensina, que o caminho do bem é o caminho de cumprir a lei de Deus. Não haverá mais divisão. Não haverá mais divisão. Seremos todos integrantes de uma mesma família universal. E vejam que sendo isso uma consequência natural, que é fruto do nosso aprendizado, a gente não vai ser de uma mesma família porque a gente escolheu criar uma nova religião, porque a gente escolheu fundar uma nova igreja. Não, a gente será de uma mesma família universal porque vamos todos estar irmanados em amor uns pelos outros. Estamos desenvolvidos em moralidade, desenvolvidos em inteligência e não seremos mais capazes de desejar mal a um semelhante. É dessa forma que a gente vai se unir em uma família universal, não é criando uma religião. Bom, isso vai ser assim porque as leis de Deus vão se tornando claras na nossa consciência. Elas estão escritas na nossa consciência e à medida que a gente vai adquirindo essa inteligência, a nossa consciência vai se expandindo, essas leis vão ficando claras e a gente vamos sendo melhor cumpridores dessas leis. Despertamos para o fato de que não há vida feliz sem cumprir com as leis de Deus. Esse despertamento é íntimo, é particular e é espontâneo. É fruto de uma descoberta interior. Nunca é por conta de uma ameaça ou por conta de uma promessa de recompensa. Então eu não posso querer ser cumpridor da lei de Deus com medo de um julgamento. Eu não posso querer ser cumpridor de uma lei de Deus porque eu vou ganhar um prêmio. Isso é uma ação espontânea, é uma transformação interior, é uma conquista íntima. Então, é isso que o Espiritismo nos coloca. Ele nos dá essa autonomia de escolha. Por conta dessa autonomia, nós temos responsabilidades por essas escolhas, mas que ela tem que ser espontânea, né? Ou seja, fazer o bem tem que ser algo que vem do íntimo. Tem que ser algo que vem do íntimo. Nunca é por medo de castigo, nem por
desejo de recompensa. Bom, mas ainda estamos no caminho, ainda não chegamos lá, né? Na verdade, vivemos num mundo de expiações e provas e vamos, aos poucos, caminhando nessa jornada evolutiva até que a gente chegue nesse patamar. E nesse caminho que a gente está empreendendo, que nós estamos juntos caminhando, até chegarmos nessa vida a qual estamos destinados, Kardec previu que o Espiritismo ele iria passar por fases. Em um artigo que Kardec publicou na Revista Espírita de setembro de 1858, Kardec disserta sobre essas fases que o Espiritismo vai passar. Ele disse que a primeira fase era a fase da curiosidade. Essa fase da curiosidade era o período em que os espíritos batedores iriam exercer um papel fundamental, que era aquele de chamar a atenção das pessoas que pudessem investigar aqueles fenômenos e preparar os caminhos. Então, esses fenômenos, né, esses fenômenos que os espíritos batedores produziram na época, não foi só na Paris. Né? A gente sabe que teve aqueles eventos das Irmãs Fox nos Estados Unidos. Ou seja, as manifestações espíritas, por serem natural, como a gente já disse, elas aconteceram no mundo todo. Aconteceram no mundo todo. As de Paris foi as que chamaram a atenção do professor Rivail, Allan Kardec, quem foi a pessoa que foi investigar esses fenômenos e estabeleceu os princípios da doutrina espírita. Mas bem, esse foi o período inicial do espiritismo, que era o período da observação, da curiosidade. A segunda fase do espiritismo é a fase da observação, que Kardec chama de fase de observação ou período filosófico. Nessa fase, o espiritismo é aprofundado, os conhecimentos são aprofundados. Kardec fez isso através das conversas com os espíritos encarnados, e aí o espírito foi se depurando e se estabeleceu como ciência. Kardec então estabeleceu a ciência espírita, que é uma ciência de observação da vida espiritual. Kardec observou, conversando com os espíritos, entendendo o que acontecia no mundo espiritual, compreendendo que esses espíritos tinham sido na Terra para ligar o seu passado ao seu futuro e estabelecer o conhecimento que tanto nos ajuda na nossa caminhada. A terceira fase, que Kardec previu do espiritismo, ele chamou de fase de admissão. A fase de admissão é aquela fase em que o espiritismo ocupará um lugar entre as crenças universalmente reconhecidas. Ou seja, o espiritismo se tornará reconhecidamente uma religião, apesar de Kardec não ter dito explicitamente que o espiritismo era uma religião. E Kardec diz por que não fez isso. Ele diz que não fez isso porque era impossível separar a palavra religião do conceito de rito, do conceito de culto, do conceito de dogmas, do conceito de práticas exteriores. As religiões, criações humanas, elas são baseadas em releituras, em interpretações de texto sagrado. Cada um fez a sua, por isso que existem tantas. E o espiritismo não quer ser mais uma. O espiritismo, novamente, alicerçado em leis naturais, à medida que a gente for compreendendo melhor, seremos todos uma única família universal de forma natural, por conta do nosso aprendizado. Então, esse período de admissão é o período que a gente mais ou menos vive agora, né? A gente vai ver que a gente já está passando por uma transição para a quarta fase, mas é exatamente o período que a gente vive agora. Quando alguém pergunta para um espírita, diz, qual é a sua religião? O que é que a gente responde? A gente responde, somos espíritas. Porque a gente se reconhece como sendo, o espiritismo como sendo uma religião. Apesar, novamente repito, de Kardec não ter dito isso. Né? Kardec até diz que o espiritismo é uma religião, mas em sua essência, por ser o caminho que liga a criatura a Deus, não porque a gente vai numa missa, não porque a gente vai numa palestra pública, não porque a gente toma passe. Liga a criatura a Deus porque a gente se melhora, porque a gente se transforma moralmente. Então, neste sentido, o espiritismo é uma religião, em sua essência. Mas Kardec se afastou desse conceito por conta do que significava a palavra religião. E tem ainda uma quarta fase, que Kardec diz que é a fase da influência sobre a ordem social. Ele diz que nessa fase é a fase em que a humanidade, sob a influência das ideias espíritas, dos ensinamentos espíritas, conquistará um novo perfil moral. Um novo perfil moral. Essa influência inicialmente se dará sobre as individualidades, cada um de nós, mais tarde atingirá as massas, a coletividade. Ou seja, é uma transformação que inicia em cada um de nós e que depois ela atinge as massas e se torna uma moral coletiva, ela se torna um patrimônio coletivo. Ou seja, essa nova ordem moral, a nova ordem social que irá surgir em bases de conhecimento, em bases espíritas.
influenciado pelas ideias espíritas. Então, a gente está vivendo essa transição dessa fase da admissão da religiosidade para essa fase da influência sobre a ordem social. É o que a doutrina chama de regeneração da humanidade, que a gente também costuma ouvir muito falar em casas espíritas, esse período de transição planetária. Então, compreendam desde já que transição planetária não é uma mudança física, não é o planeta que vai se transformar fisicamente falando. O planeta até se transforma fisicamente, mas pela nossa ação. Então, a transição planetária é, antes de mais nada, uma revolução moral. É o melhoramento moral da humanidade que vive na Terra. É dessa forma que o planeta irá se regenerar. Pois bem, alguém pode perguntar o seguinte, veja, quando a gente fala de uma revolução moral, significa que uma boa parte das pessoas, a maioria das pessoas, já conquistaram as individualidades, né? Falando das individualidades, a maioria dessas individualidades já conquistaram um novo perfil moral e a sua influência, por serem maioria, vai acabar por influenciar e por incentivar os demais, certo? E aí alguém pode questionar, ora, mas para se tornar essa ideia geral das massas, não precisaria que o espiritismo tivesse um maior número de adeptos? Porque você veja, acho que o Brasil é o país que tem o maior número de espíritas no mundo, é o Brasil. E aqui, esse número de espíritas gira em torno de 3 milhões de pessoas, certo? O espiritismo no Brasil é cerca de 3 milhões de pessoas. Então você vê que é um número pequeno, perto de 2% da população brasileira se declara espírita. E aí vocês podem perguntar, como é que 2% da população vai conseguir influenciar e criar uma nova ordem social? Pois bem, a gente precisa refletir sobre quem são os verdadeiros espíritas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E aí, o que a gente encontra nos ensinamentos dos espíritos é que eu não preciso ter mediunidade ostensiva, eu não preciso ser passista, eu não preciso tomar água fluidificada. Isso tudo, eu não preciso ser trabalhador de um centro espírita. Isso tudo é importante, o trabalho no centro espírita é importante, o trabalho do passista é importante, do médium é importante, para ajudar a quem precisa a se transformar. Os trabalhos que a gente executa na casa espírita, eles são uma forma da gente exercitar as nossas virtudes para que a gente se habitue a elas e passe a exercê-las no nosso dia a dia. Mas há pessoas que já conseguem fazer isso de forma espontânea, como eu disse antes. Há pessoas que já conseguem fazer isso de forma espontânea. Inclusive, Kardec diz que existem pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Nunca ouviram falar de espiritismo. Nunca se deram nem ao trabalho de... Mesmo os que já ouviram falar, nunca se deram ao trabalho de conheceram. E mesmo assim, essas pessoas trazem inatas os sentimentos dos seus princípios. Inatos. Fazem de maneira natural. Kardec chama essas pessoas de espíritas sem o saberem. Espíritas sem o saberem. Então a gente vê por aí, por esses ensinamentos que Kardec trouxe para a gente, que o número de espíritas é, na verdade, muito maior do que esses que se declaram espíritas. Muito maior. A gente não pode contar o número de espíritas somente por aqueles que se dizem espírita, porque estudam espiritismo, porque frequentam um centro espírita. Há os espíritas sem saberem. Pois bem, essa revolução moral que irá regenerar a humanidade, ela já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido. E eu vou dizer a vocês por quê. Não é eu que estou dizendo, não é a opinião de Rodrigo. É o que está na doutrina espírita e a gente vai entender por quê. Kardec chama, tem uma coisa que é uma palavrinha que Kardec usa, que ele diz o seguinte, que se a gente não tivesse o que ele chama de pusilanimidade significa o seguinte, fraqueza de ânimo, falta de firmeza, receio, timidez de assumir o que somos. Se somos bons, se queremos praticar o bem, e a gente fica com receio de assumir que a gente quer seguir Jesus, assumir que a gente quer seguir os exemplos de Jesus. Então, esse receio, essa fraqueza de ânimo, essa falta de firmeza, Kardec chama de pusilanimidade. E lá na questão 932 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores invisíveis. Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons?
E a resposta dos espíritos é a seguinte: por fraqueza dos bons. Veja que ele não diz que é porque os bons são em menor número. Ele não diz que os bons são em menor número. Ele diz que os maus se sobressaem por fraqueza dos bons. Fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, continuam os espíritos na sua resposta. Os bons são tímidos. Mas quando os bons quiserem, predominarão. Ou seja, só está faltando a gente querer. Nós já somos maioria. Essa revolução moral, portanto, sim, já podia ter acontecido, porque já somos maioria. Agora, o que é que acontece? Isso que Kardec chama de pusilanimidade. A gente se encapsula, vamos dizer assim, a gente se cobre com a couraça, porque a gente acha que precisa se proteger. Até hoje a gente pensa assim, a gente acha que ser bom, a gente acha que seguir os ensinamentos de Jesus, perdoar, ser indulgente, ser caridoso, ser fraterno, a gente acha que isso vai nos tornar fracos perante os outros. A gente acha que pessoas que trazem esses sentimentos serão exploradas. É ou não é assim? A gente não pensa assim ou não pensa? Muitas vezes a gente pensa assim. E aí a gente se encobre de dureza para que ninguém ache que a gente é fraco, para que ninguém ache que a gente é ingênuo, para que ninguém ache que a gente pode ser facilmente explorado. E aí é essa timidez que os espíritos falam. A gente esconde o nosso lado bom. A gente esconde o nosso lado bom. Quando os bons quiserem, predominarão. É isso que nos dizem os espíritos. E aí, neste capítulo do Livro dos Médiuns que eu citei para vocês, o capítulo 31 da Dissertações Espíritas, essas 9 mensagens que eu disse a vocês que trazem os conhecimentos, que reforçam esses princípios do Espiritismo, tem uma mensagem de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, na sua mensagem, ele diz o seguinte para a gente. Ele diz que ele nos recomenda confiar na bondade de Deus. Ele pede que a gente confie na bondade de Deus. E que estejamos atentos para perceber que tudo à nossa volta, nos prepara para a conquista da felicidade. Ou seja, a criação divina, ela é absolutamente perfeita. Não tem nada inútil na criação de Deus. E tudo corrobora para que a gente atinja essa nossa perfeição. Tudo, suas leis, as criaturas, a convivência uns com os outros, as pessoas com que a gente convive, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita, tudo são ferramentas divinas para o nosso aprimoramento. Tudo é ferramenta divina para o nosso aprimoramento. Então, Santo Agostinho nos traz esse alerta. E aí vamos pensar um pouquinho nos atributos de Deus, que os Espíritos também nos trouxeram e nos ensinaram. Veja, diz que ele é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Mas ele diz que Deus é eterno, imutável, soberanamente bom e justo, infinitamente amoroso. Então, esses atributos divinos são, vamos dizer assim, são herdados pela sua criação. Tudo que sai da mão de Deus traz consigo os atributos divinos. Porque se somos criação de Deus e somos a sua imagem e semelhança, não é porque Deus se parece conosco, é porque a gente se parece com ele. A gente transfere isso, né? A gente acha que Deus se parece conosco, imagina Deus aquele velhinho de barba branca, sentado num trono, dando ordens. Não, nós é que somos a imagem e semelhança dele, não é ele que é a nossa imagem e semelhança. Então a gente é perfectível, somos perfectíveis. A gente traz essa possibilidade, né? Somos eternos, imortais, somos espíritos imortais. A gente vai existir para a eternidade, né? Todos teremos tempo de alcançar essa perfeição. Pois bem, essas leis divinas, que também são criações de Deus, trazem também esses atributos. As leis de Deus são imutáveis, as leis de Deus são eternas. Elas são uma emanação permanente da vontade de Deus. Emanação permanente da vontade de Deus. Por isso que as leis promovem uma infinita justiça. Por isso que essas leis promovem um bem e um amor infinito também. Então essas leis que regem a nossa vida, tanto material como espiritual, são a manifestação de Deus na Terra e são elas que fazem com que a vontade de Deus se exerça plenamente em nossas vidas. E é essa vontade de Deus, através das suas leis, que vai nos conduzir até a perfeição. Todos nós seremos perfeitos e estamos destinados a essa felicidade. Mas veja, isso não será um prêmio. A gente não vai conquistar isso por conta de não é uma recompensa, né? Como eu disse antes, isso não é uma recompensa, é uma construção realizada em cada uma das nossas existências. A gente vai passando por essas existências materiais, construindo esse aprendizado, e cada pedacinho, cada tijolinho que a gente coloca, a gente vai conquistando um pouco desse nosso futuro feliz. É por isso que a gente diz que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui.
Já começou até antes, né? Porque já tivemos outras existências, mas essa é a nossa melhor existência. Por que essa é a nossa melhor existência? Porque o nosso progresso ele é sempre ascendente. Ninguém volta atrás, ninguém dá passo para trás na escada do progresso. Então, nunca fomos melhores do que somos hoje. Nunca fomos. Então, essa é a nossa melhor existência, por isso essa é a nossa melhor oportunidade de darmos um salto evolutivo. E aí Santo Agostinho confirma isso na sua mensagem, quando ele diz que não desfrutaremos da felicidade aqui na Terra, mas seremos felizes observando do alto a obra que começamos aqui. Então, o lugar de começar essa obra, para a gente conquistar a felicidade, é hoje, a existência que a gente está vivendo. Santo Agostinho termina dizendo para termos bom ânimo, exatamente o que os Espíritos tinham dito que nos faltava, que a gente não tinha firmeza. Mas Santo Agostinho vem e pede para a gente ter bom ânimo, para que a gente se livre do receio, para que a gente se livre da timidez e da fraqueza. E diz que para isso basta a gente ter fé. Mas, evidentemente, que não é aquela fé cega, é aquela fé inabalável, fé alicerçada no conhecimento, fé alicerçada na razão, que é como Kardec nos ensinou. Porque a fé, quando ela satisfaz a nossa razão, ela se torna inabalável. Nada poderá quebrá-la. Pois bem, Santo Agostinho ainda diz mais uma coisa. Ele diz que fé somente não basta. Diz que é preciso dar exemplos de bondade e de tolerância. Ou seja, o Espiritismo é, além de tudo, uma doutrina prática. Como a gente também já disse, né? Ele é uma doutrina prática. Não adianta somente ter fé, não adianta somente ter conhecimento, se isso não for capaz de nos tornar pessoas melhores. A gente tem que colocar isso em prática. Temos que dar exemplos de bondade. E aí, quando a gente olha para essa nossa trajetória, refletindo ainda sobre o que disse Santo Agostinho para a gente vê que a gente já fez bastante progresso. Na verdade, se a gente olhar para as nossas origens, se a gente olhar para a nossa realidade, começamos lá atrás como espíritos ignorantes, né, zero de moralidade, zero de inteligência, a gente vê que a gente já fez bastante progresso mesmo. E que basta olhar a nossa volta que a gente vai perceber que a nossa inteligência principalmente, já foi capaz de produzir muita coisa. Veja hoje, a gente está aqui, veja que a gente está aqui, eu estou em casa, cada um de vocês estão nas suas casas e a gente está se comunicando em tempo real. A gente está fazendo, é como se a gente estivesse nos encontrando em um ambiente físico único e eu conversando com vocês, falando de espiritismo e vocês ouvindo. Ou seja, isso é criação da inteligência do homem. É criação da inteligência do homem. Então veja quanta coisa a nossa inteligência já foi capaz de produzir. E aí nos dizem os Espíritos que ainda falta a gente dar esse salto em moralidade. Ainda falta a gente dar esse salto em moralidade. Por quê? Porque as revoluções morais, elas se dão de forma mais lenta. As revoluções morais, elas se dão de forma mais lenta. E é por isso que Deus, na sua infinita bondade, nos envia de tempos em tempos eventos, pessoas, homens de gênio capazes de apressar o nosso progresso. Foi assim com Moisés, 1600 anos antes de Cristo, quando ele veio revelar as primeiras leis de Deus e a existência de um Deus único, né, de um único Deus, né, que antigamente a humanidade acreditava em vários deuses. Então veio Moisés, depois veio Jesus, que veio nos dizer que o caminho para a nossa perfeição está nas relações de uns com os outros, através do exercício do amor. Também foi outra época em que a humanidade se tornou apta para receber um novo conhecimento que era capaz de lhe dar esse salto moral. E a própria revelação espírita, lá com Kardec em meados do século XIX. Também foi outro evento, outra bondade de Deus conosco, porque a gente já se achava preparado para assimilar esse conhecimento e dar novamente um novo salto moral. Por isso que o Espiritismo, lá dito por Kardec, vai entrar nessa fase de se tornar uma influência sobre a ordem social. Estamos preparados para isso já. Por isso que o conhecimento veio. O conhecimento só vem quando a gente já está preparado para recebê-lo. Então, e veja que, diferente das outras revelações que a gente teve de Moisés e de Jesus, o Espiritismo ele não é personificado. Foi uma falange de espíritos, lógico que foi comandada por um espírito que Kardec chamou de espírito de verdade, mas era uma falange de espíritos. Tanto é que aqui nesse capítulo que a gente está lendo das mensagens, a gente vai falar de vários espíritos que trouxeram mensagens. Então o Espiritismo serve a isso. Serve para apressar o nosso progresso, a impulsionar o nosso progresso moral. Esse é o fim essencial do Espiritismo. Isso é confirmado em uma mensagem
que tem uma obra de Kardec que eu acho que pouca gente conhece ou ouviu falar, que chama... Essa obra chama O Espiritismo em sua mais simples expressão. Tem um capítulo dessa obra que Kardec chamou de Máximas dos Ensinamentos dos Espíritos. Ele reuniu em frases curtinhas, bem sintéticas, assim, o pensamento dos espíritos acerca de determinados assuntos. Tem a primeira máxima que aparece nesse capítulo desse livro, O Espiritismo em sua mais simples expressão, é um item que o número do item é 35, e ela diz o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar neles senão o que pode ajudar ao nosso progresso moral. Então veja que esse é o fim essencial do Espiritismo, é tornar melhor os homens, é ajudar nesse salto moral que a humanidade precisa dar. Além disso, além desses eventos e desses homens de gênio que Deus sempre nos mandou para auxiliar no nosso progresso, encarnam entre nós, vivem entre nós, seres já melhorados. Ou seja, nascem numa criança, no corpo de uma criança, espíritos milenares, já melhorados, que vêm para nos ensinar algo novo. Para auxiliar o nosso progresso através do nosso convívio social, para nos dar exemplos, para promover as revoluções morais. Esse é o ensinamento que tem também lá na Gênese, nos últimos capítulos da Gênese, quando fala da geração nova, quando os espíritos anunciaram a Kardec uma nova era, que é exatamente essa era da regeneração da humanidade. Então essa geração nova que está encarnando entre nós vem com esse objetivo, dar exemplos para que através da convivência a gente aprenda com eles. Em outra mensagem que está no capítulo 31, dessa vez assinada por François-René Chateaubriand, ele foi um escritor político e diplomata francês, ele nos diz o seguinte: que o Cristo preside os trabalhos que se acham em vias de execução para nos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento, e que essa renovação, ela não é arrancada à força, ela é espontânea. Ao contrário das renovações arrancadas à força, as espontâneas são sólidas e duráveis. O que é que Chateaubriand quis dizer para a gente com isso? Que não adianta uma minoria, poucas pessoas, que se estabelecem em um sistema de poder, querer determinar o comportamento das massas. Se eu sou contrário àquele comportamento, se várias outras pessoas são contrárias, aquela nova ordem moral, aquela nova ordem social não irá se estabelecer. Não irá se estabelecer. Então, a forma de uma nova ordem moral se estabelecer é o aperfeiçoamento das individualidades. E aí, de forma espontânea, a gente vai aderindo a causa do bem. E é essa revolução que é sólida e durável, porque ela começa das individualidades. Então, apesar da sua grande contribuição ao nosso progresso, o Espiritismo não é uma receita de bolo. Ele não vem para abrir nossa cabeça, enfiar o ensinamento para a gente e dizer, ó, faça assim que está resolvido, que você será salvo. Não é uma receita de bolo. Muita gente procura respostas prontas no Espiritismo, e quem vem procurar respostas prontas no Espiritismo vai se decepcionar, porque ele não é uma receita de bolo. Não é porque eu fiz isso, vai acontecer aquilo. Não é assim que funciona. A lógica da justiça divina, ela é muito mais ampla e passa pela nossa reforma moral, passa pela nossa reforma íntima, passa pelos movimentos internos da alma. E é exatamente, veja, novamente, né, a gente olha para o passado querendo encontrar respostas prontas para o que está acontecendo com a gente no presente, mas a gente tem que olhar o passado como aprendizado para nos fortalecer para o futuro. Então a gente não pode procurar resposta pronta no Espiritismo, porque não vai encontrar, simplesmente não vai encontrar. E isso é confirmado em uma outra mensagem que está nesse capítulo, desta vez de autoria de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um dos importantes filósofos do Iluminismo. Ele nasceu na Suíça, mas faleceu na França, ali por meados do século XVIII, um século antes do surgimento do Espiritismo. E Rousseau diz o seguinte na mensagem que ele assina: penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma. Até agora, nada ou pouco definidos. Explica mais do que desvenda horizontes novos. Então veja, o Espiritismo ele explica, nos dá o conhecimento necessário para que a gente atinja novos horizontes. Ele não nos abre e diz, ó, é aqui, está ali, vá por aqui. Não, ele explica os acontecimentos para que a gente faça as escolhas. Quem desvenda os horizontes novos somos nós, através do nosso esforço. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito à meta suprema não são revelações. Está vendo? Ele está confirmando aquela história de que a gente não pode olhar para as reencarnações que a gente teve no passado para descobrir através delas
os problemas que a gente vive hoje, para tentar achar nelas a solução para os problemas que a gente vive hoje. Não é por aí. Eles dizem apenas que as nossas vidas anteriores é uma confirmação importante do que os Espíritos vieram nos dizer, que é o que a gente faz hoje, que vai determinar o nosso futuro. Então ele diz, tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente meio, porquanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. O que é que isso significa? Que não somos mais cegos. Que agora a gente já tem conhecimento necessário para que a gente olhando de onde a gente veio, sabendo por que está aqui, a gente possa encontrar um novo caminho para se colocar numa posição melhor no futuro. Então, é essa cegueira, é esse véu que é descortinado. É por isso que a gente, através do conhecimento espírita, a gente consegue avançar mais rápido. E se só isso não fosse, se isso sozinho já não fosse suficiente, né? Deus ainda permite muito mais coisa, né? A sua infinita bondade não para por aí. Deus permite que benfeitores desencarnados nos auxiliem nessa nossa jornada. Eu não estou falando somente aqui dos benfeitores que vieram lá através de Kardec nos trazer esses ensinamentos, não. Estou falando de benfeitores invisíveis que estão conosco neste momento, acompanhando a nossa jornada. São benfeitores que nos inspiram, nos instruem, nos orientam. Todos nós temos um guia espiritual. E esse guia, ele está sinceramente interessado no nosso progresso. Além desse guia, que acompanha cada um de nós, a gente também pode obter o auxílio de outros tarefeiros do bem, se estivermos imbuídos desse interesse sincero de nos melhorarmos. É isso que o Espiritismo nos ensina. E aí um espírito que assinou a mensagem como sendo um espírito familiar, ele nos diz o seguinte, que da mesma forma que existem bons amigos, que vêm nos inspirar, que vêm nos auxiliar, que vêm nos fortalecer para o nosso progresso, também existem espíritos retardatários que desejam nos atrasar. Do mesmo jeito que tem bons amigos, também tem aqueles que estão retardatários e querem nos atrasar. Muitas vezes, eles não querem nem por maldade, mas por apego. Eles acham até que nos amam. Eles acham que nos amam e querem a gente junto deles. Não quer que a gente se distancie deles. Então, se a gente se distanciar deles na escala do progresso, se a gente conseguir avançar mais rápido, eles vão ficar para trás. E às vezes eles não querem que a gente avance por amor. Mas esse é um amor ainda ignorante. É um amor ainda ignorante porque é um amor egoísta. Porque é um amor que está pensando nele e não em nós. Pois bem, mas há também aqueles vingativos, aqueles rancorosos, que nutrem ódio, que por algum motivo a gente, na nossa história espiritual, foi um adversário que a gente magoou, que foi magoado por eles, não importa, e que eles ainda nutrem esses sentimentos. E aí também, esses irmãos, também muitas vezes desejam o nosso fracasso. O espírito pede, esse espírito familiar, ele pede que a gente tenha atenção para distinguir um do outro. Nesse livro que eu extraí essas mensagens para a gente aprender hoje, que é o Livro dos Médiuns, é o que mais tem de ensinamento sobre isso. Sobre como a gente distinguir uma boa comunicação de uma má comunicação. O Espiritismo tem vários ensinamentos, Jesus deixou várias mensagens para a gente sobre isso, que o que vem de um bom não pode causar mal a quem quer que seja. Né? Tudo que vem de um espírito bom não pode causar mal a quem quer que seja. Então, se você prestar atenção nas mensagens, nas intuições, nas inspirações que você recebe, se você parar para refletir e analisar se aquilo vai causar um prejuízo a alguém, pode ter certeza que não veio de um bom amigo, veio de alguém que quer atrasar o nosso progresso. Uma árvore boa jamais produzirá maus frutos, e uma árvore má jamais produzirá bons frutos. É o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 18. O Espiritismo nos ensina que há uma atração moral, uma afinidade energética entre nós e os desencarnados. Portanto, o que determina a companhia que teremos, o que determina aqueles amigos invisíveis que vão estar ao nosso redor, nos intuindo e nos inspirando, é exatamente a nossa conduta, é o nosso comportamento enquanto encarnados. Mas não é somente os desencarnados que a gente vai atrair com a nossa conduta, com o nosso exemplo. A gente também vai impressionar espíritos encarnados. Quanto mais pessoas a gente influenciar através do nosso exemplo, mais distante o espiritismo vai chegar e mais rápido ele vai cumprir esse seu papel de regenerar a humanidade. É o que a gente chama de propagação do espiritismo. Todos os espíritas têm que ter o compromisso de propagar o espiritismo. E não é falando, não é mandando alguém fazer, é fazendo. Porque é muito mais fácil
a gente seguir o exemplo do outro quando o outro faz o que diz fazer. Então, o exemplo é o melhor caminho para propagar o Espiritismo. E veja o que nos diz São Bento em mais uma mensagem que está lá nesse capítulo do livro, no Livro dos Médiuns. É bela e santa a vossa doutrina. O primeiro marco está plantado e plantado solidamente. Agora só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais adeptos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado, porquanto Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Novamente, nos alertando sobre a necessidade de colocar em prática os ensinamentos que a gente está adquirindo. Temos o conhecimento, temos a fé, temos a inteligência, que vamos desenvolvendo com o nosso trabalho, bons amigos espirituais para nos inspirar, nos incentivar, nos auxiliar, mas os espíritos também não nos disseram que a estrada não teria obstáculos. A estrada terá obstáculos. Estou preocupado aqui com o tempo, viu, minha gente? Estou dando uma olhadinha aqui, vamos lá. A estrada terá obstáculos. A gente vive num mundo de provas e expiações e é comum a gente encontrar no caminho esses obstáculos, essas dificuldades. São os espinhos. Né? Os espinhos que uns temos, que nós temos e que os outros têm e que, por vezes, a gente, nesses encontros de relações, a gente acaba por ferindo uns aos outros. São Luís, em mais uma mensagem também desse capítulo, pede que a gente não tenha receio desses obstáculos, que prossigamos no caminho reto com desinteresse, tolerância e caridade para com todos. É exatamente o que Jesus veio ensinar para a gente quando ele trouxe lá os princípios da verdadeira caridade. Benevolência para com todos, desinteresse. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, esses princípios são o arcabouço da caridade conforme entendia Jesus. Então, a gente precisa compreender que cada ser que está conosco em jornada, tem o seu momento e reforço. Ninguém vai se transformar à força. Cada um vai se transformar quando aderir voluntariamente à causa do bem, quando isso for algo espontâneo. Não adianta você querer forçar alguém a ser uma pessoa boa, se no seu íntimo ela não é. Não adianta. Diz ainda São Luís que quanto mais modestos formos, mais apreciados seremos. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mais um ensinamento que os Espíritos nos trouxeram, esclarecendo o que é que Jesus veio dizer para a gente lá há 2000 anos atrás. Veja o que diz São Luís, né? Nenhum interesse pessoal, ele diz na sua mensagem, nenhum interesse pessoal vos faça agir e encontrareis em vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Veja, quando a gente age com desinteresse, a recompensa ela é íntima e imediata. É uma paz de consciência. A gente sabe na hora que fez a coisa certa. Quando a gente age com interesse, esperando a recompensa futura, essa sensação de vitória ela nunca vem de forma imediata, porque a gente fica esperando um reconhecimento, a gente fica esperando um aplauso, a gente fica esperando um muito obrigado. Muitas vezes esse aplauso e esse reconhecimento não vem e a gente se frustra, achando injusto, dizendo, poxa, eu sou tão bonzinho e ninguém reconhece. Né? A gente já cria aquele sentimento de, pô, do que adianta ser bom se ninguém reconhece que eu sou bom. Quando, na verdade, o bem, quando ele é desinteressado, ele traz uma vitória íntima, que é o que Santo Agostinho diz para a gente aqui, uma força de atração que só o bem proporciona. Tem ainda uma outra espécie de obstáculo que o Espiritismo enfrenta, e os espíritas também, que são os detratores. Sistemas de poder, sistemas de dominação, porque isso sempre existiu. A religião foi usada para isso. Na história da humanidade, as religiões foram usadas como sistema de dominação e de poder. E o Espiritismo, essas doutrinas religiosas, elas nos aprisionavam em torno de dogmas, em torno de medos, aquele medo de castigo, medo do inferno, medo disso, medo daquilo. Então aquilo criava uma prisão para dominar a criatura, para submetê-la ao jugo de um sistema. E o Espiritismo ele veio quebrar com esses conceitos. O Espiritismo ele é uma doutrina libertadora. Ele diz ao homem que ele é o artífice do seu próprio destino. E não podia ser diferente. Porque é o princípio que o Espiritismo professa, que é o princípio da liberdade de pensamento e de consciência. E por ser baseado em leis naturais, esses golpes contra o Espiritismo, dos seus detratores, eles só tornam o Espiritismo mais forte. Por quê? Porque se são leis naturais, ninguém vai conseguir provar que ele está errado. E se conseguir, Kardec ainda nos orienta que sigamos a ciência. Se a ciência desvendar algum erro no Espiritismo, siga a ciência. Porque nada pode fugir à razão. Nada pode fugir à razão.
mas que esses detratores, tentando desmerecer, tentando desacreditar o espiritismo, mais das vezes eles o tornam mais forte. Tem duas mensagens de um espírito chamado William Ellery Channing. Channing foi um pastor americano que ele foi contra o dogma da Santíssima Trindade. Veja bem, ele veio com a ideia nova, né, dizendo que não tem um Deus trino, que o Deus é uno. O Deus é uno. E por isso ele foi muito combatido. Ele era conhecido, inclusive, como o apóstolo do unitarismo. Channing adverte o seguinte, que devemos permanecer firmes em nossas tarefas espíritas, que seremos perseguidos, como foi Paulo, mas que isso é uma prova que nos fortalecerá e que temos a própria doutrina a nos consolar por podermos nos comunicar com espíritos amigos que nos dão prova do nosso futuro feliz. Channing faz ainda uma outra advertência, dizendo que apliquemos os conceitos espíritas primeiro em nós mesmos. Mais uma vez, nos alertando para a necessidade de praticar, de vivenciar os ensinamentos dos espíritos. Isso confirma todas as comunicações anteriores que a gente passou por aqui. A última mensagem inserida neste capítulo, deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo, eu estou já no finalzinho, mas vamos lá, eu vou dar uma pressinha aqui para a gente não estourar muito tempo. A última mensagem inserida nesse capítulo, Kardec não assina. O espírito se comunicou e disse o nome, mas Kardec não identificou o nome do espírito na mensagem. Ele vai explicar em nota, no final, por que ele não escreveu o nome do espírito. Eu vou ler alguns trechos dessa mensagem para a gente entendê-la e a gente passa a comentar. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e levantar as ondas. Revelei a doutrina divina, como o ceifeiro ateia em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, o que han assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam, estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo do céu, caem no abismo do erro. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que de além túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Kardec em nota, esse é o fim da mensagem, Kardec em nota, ele diz que essa mensagem foi psicografada por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas que assinou com um nome que o respeito não permitiria que ele reproduzisse. Evidentemente que não precisa de muita reflexão para entender que esse nome é o de Jesus de Nazaré. A mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. E Kardec diz o seguinte, que mesmo reconhecendo a superioridade incontestável da linguagem utilizada na mensagem, ele deixa que cada um de nós julgue de si a autenticidade do nome do autor. Ele não quis botar porque é cada um que julgue. Qual é o ensinamento que Kardec nos passa aqui? O que Kardec está nos passando é que não importa quem assinou a mensagem. Não importa o médium que psicografou a mensagem. A gente tem que se ater ao conhecimento que está sendo transmitido. A gente tem que refletir sobre se aquela mensagem vai ajudar a nos fortalecer, se vai melhorar o nosso comportamento, se aquilo pode ser colocado em prática nas nossas vidas para que a gente atinja um objetivo futuro melhor. Então, é isso que Kardec quer nos dizer. E veja quanta diferença disso que Kardec fez com o espiritismo que a gente vê hoje. Eu não estou falando isso em forma de crítica absolutamente, mas de constatação, porque a gente dá valor a quem psicografou, a gente dá valor a quem foi o autor espiritual.
A gente escolhe a mensagem que é boa ou ruim por personalismos. E para que o Espiritismo se faça forte, para que ele se torne essa alavanca de regeneração da humanidade, a gente precisa ultrapassar as barreiras do personalismo. A gente precisa ultrapassar. É muito humano elegermos uma pessoa para representar a verdade ou para dar credibilidade a uma ideia. Isso é absolutamente natural, mas nem o próprio Jesus se aventurou numa missão personalista. Ele juntou 12 apóstolos para ajudar. Quando ele encontrava uma pessoa que precisava de ajuda, um cego que ele curava, um deficiente que ele ajudava a se levantar e andar, ele dizia, foi tua fé que te curou. Ele nunca dizia, fui eu. Ele dizia, tua fé te curou. Quando alguém perguntava qual era o caminho da salvação, ele dizia que era o caminho da melhora moral. Ele não dizia que era ele o caminho da salvação. Ele disse, vai, se desfaz dos teus bens, dá aos pobres e me segue. Não condenando a riqueza, obviamente, mas condenando o apego, pedindo para que a gente fosse e estabelecesse uma relação de amor com o nosso próximo. Ou seja, ele não se apresentou como Salvador. Disse que era o amor entre os homens que nos salvaria. Jesus nos apresentou uma solução coletiva. Jesus nos apresentou uma solução coletiva. Ninguém vai ser feliz enquanto alguém for infeliz. A felicidade não é egoísta. Jesus nos ensinou o amor para vencer o mal e com o conhecimento que os Espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, poderemos ser os vencedores da impiedade, da indiferença, do egoísmo e do orgulho. O maior compromisso que podemos ter com o Espiritismo é fazer com que ele seja uma realidade em nossas vidas. Gente, muito obrigado. Eu acho que eu cheguei aqui na horinha, passei um pouquinho. Mas assim, a minha gratidão, eu disse lá no começo e volto a repetir, a minha gratidão é imensa por estar aqui com vocês. Quero desejar a todos vocês que o amor de Jesus possa tocá-los, que ele encontre morada no coração de cada um de nós, que a sua luz possa ser sempre um farol que nos ilumina a consciência para que a gente tome sempre as melhores decisões e que possamos nos tornar seres espiritualmente mais felizes no futuro, por fruto desse nosso esforço de nos tornarmos pessoas melhores, através do conhecimento que o Espiritismo nos dá, sabendo que Deus, tendo a certeza que Deus existe, que já vivemos vidas anteriores e viveremos próximas, que somos imortais, que em cada existência dessa a gente pode habitar outros mundos, de acordo com e mundos adequados a essa nossa escala evolutiva, e que temos sempre bons amigos espirituais a se comunicar conosco para nos orientar, nos incentivar e nos inspirar. Muita paz a todos. Eu vou fazer a prece final para a gente encerrar a reunião desta noite. Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, Jesus, Mestre querido, Espíritos amigos que certamente acompanharam a cada um de nós nesta noite de estudo, queremos agradecer por todo o amparo, por toda a inspiração, por todo o amor que nos uniu em pensamento, por todo o bom sentimento, por todo o bom ânimo de compartilhar conhecimento, de aprender, de ensinar. Que possamos, Mestre, não nos deixar cair no desânimo, que possamos, através dessa força divina que há dentro de nós, através dessas nossas relações de amor, de fraternidade, influenciarmos cada vez mais irmãos que estão no nosso caminho junto conosco, que o Espiritismo possa cumprir esse seu papel regenerador da humanidade e que nos encontremos no futuro próximo, na nossa verdadeira vida de espíritos imortais em uma grande família universal. Obrigado, Djalma Montenegro de Farias, por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos também aqui unidos através do Centro Espírita 9 de Outubro, compartilhando deste banquete espiritual que é o ensinamento dos Espíritos. Agradeço a todos que aqui estiveram presentes, encarnados e desencarnados, frequentadores, trabalhadores e seguidores do Centro Espírita 9 de Outubro. Que possamos nos encontrar em breve em outras oportunidades.
Que assim seja. Muito obrigado, gente. De verdade, minha gratidão é imensa. A Aldenora já me lembrou aqui para salvar o vídeo, vou deixar ele salvo. Quem quiser assistir depois também vai ficar aí, tá bom? Gente, muito obrigado, de verdade. Estou muito feliz de ter colaborado com vocês. Muita paz.